Amém, meus queridos. Vamos à nossa mensagem desta noite. Nós estamos em uma série de mensagens acerca da Páscoa, né? Nós estamos meditando na Páscoa, nós estamos nos preparando ao longo de todo o mês de março. Nós vamos até o momento em que, de fato, celebraremos a Páscoa. Nós estamos meditando ao longo de todo o texto bíblico em diversas passagens que fazem alusão à Páscoa ou falam basicamente de como a Páscoa foi instituída. E nós hoje chegamos à Páscoa no Novo Testamento. Nós estamos hoje falando da nova aliança do Senhor. Nós temos ali como texto base o capítulo 22 do Evangelho de Lucas, né? Especialmente ali o verso 18 é o nosso texto base para esta mensagem, né? Esta é a nova aliança, este é o cálice, este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Quero convidar você a fazer uma leitura inicial comigo do texto base, do contexto do texto base, que vai estar ali em Lucas capítulo 22, do verso 18 ao verso 23, e em seguida faremos uma oração ao nosso Deus. O texto diz o seguinte: E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Este é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e fala conosco nesta noite. Ajuda-nos a entender o que de fato é esta nova aliança, quais são as implicações dela para as nossas vidas, como é importante entendermos isso para que de fato possamos descansar na Tua obra e de fato possamos compreender toda a amplitude dela e todo o alcance dela em nossas vidas. Fala conosco, abre os nossos ouvidos para Te ouvir, atrai a nossa atenção, não nos deixe nos dispersarmos por outros meios que estão à nossa disposição nesse momento, por outras opções que estão à nossa disposição nesse momento. Ajuda-nos a nos concentrar, fala com quem precisa Te ouvir. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós estamos fazendo essa série de mensagens alusivas à Páscoa, nós fazendo uma verdadeira peregrinação, uma jornada, acompanhando todo esse processo que começa lá no Êxodo, lá com a libertação do povo de Israel, da tirania do faraó egípcio, e essa jornada ali pelo deserto até a terra prometida, essa jornada que é um tipo, que é uma alusão, que é uma tipologia da nossa jornada da escravidão do pecado até a chegada à terra prometida. Então nós já abordamos essas questões e nós vimos que quando o povo sai do Egito, Deus faz com eles uma aliança, se colocando ali como o Deus deles e ele se tornando o povo de Deus. Ao resgatar o povo de Israel do Egito, Deus fez com eles uma aliança, que está bem descrita ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e capítulos seguintes também. Deus se compromete com o povo de Israel em ser o Deus deles, e o povo se compromete em ser o povo de Deus. Um pacto é feito entre Deus e o povo de Israel, uma aliança é forjada, um laço é atado entre eles. Contudo, nós já vimos também nas outras mensagens que fizemos que ao longo desta caminhada do povo, mesmo depois de ter chegado à Terra Prometida e mesmo na peregrinação no deserto, o povo foi dando provas de que ele não manteria a sua palavra nessa aliança. O povo vai dando provas, vai dando demonstrações de que a natureza pecaminosa do homem lhe impede de manter a sua palavra diante dessa aliança com Deus. E sucessivamente o povo vai quebrando o pacto com Deus, vai traindo esse pacto, embora Deus nunca se abstenha de cumprir aquilo que ele havia prometido ao povo quando fez essa aliança com o povo. Porém, Deus, ao longo desse período, como Deus não é um homem para mentir, ele dá a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Ele permanece fiel à aliança e ele insiste nessa aliança, ele insiste nessa relação com o povo de Israel,
como uma demonstração desta grande aliança que um dia ele faria com todas as nações por meio de Jesus Cristo. Deus busca o seu povo, Deus corrige o povo, Deus restaura o povo constantemente. Contudo, o coração duro e pecaminoso do povo faz com que eles constantemente se afastem de Deus e abandonem a aliança. Por isso, o profeta Jeremias, em um determinado momento, traz uma palavra do Senhor ao povo, prometendo uma nova aliança. Uma aliança que substituiria, que suplantaria a aliança feita no Sinai e teria uma abrangência maior. Porque a aliança do Sinai ela é uma aliança de Deus com o povo, onde Deus compromete-se a fazer a sua parte e o povo se compromete a fazer a sua parte, a seguir a lei do Senhor, a seguir a vontade do Senhor. Contudo, o povo demonstra que não tem condições de fazer isso por causa da sua natureza pecaminosa, por causa do seu coração duro, por causa do seu coração inclinado ao pecado, inclinado ao mal. Consciente disso, Deus então promete ao povo, promete a todos nós uma nova aliança. Ele diz isso lá em Jeremias, capítulo 32, verso 40, ele diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Uma aliança que agora não vai mais depender do esforço do homem, não vai depender mais do esforço humano de cumprir a sua parte, pois a nossa natureza pecaminosa nos impede de cumprir a nossa parte. Uma aliança que agora dependerá única e exclusivamente do próprio Deus. Nós já vimos que Deus, ao longo da história, ele se compromete em vir em nosso favor, fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, para que nós possamos de fato encontrar salvação, possamos de fato encontrar libertação do cativeiro do pecado, do domínio do pecado sobre nossas vidas, da tirania do pecado sobre nossas vidas. Então, esta aliança que é prometida ao Senhor, ela ainda é baseada nos mesmos termos da aliança anterior. Um sangue do inocente, o sangue do cordeiro puro, o sangue do cordeiro perfeito precisa ser derramado, precisa ser aspergido sobre os pecados daqueles que estão ingressando nessa aliança. Então, o preço pelo pecado ainda necessita ser pago. E Jesus Cristo, então, vem para cumprir essa parte da aliança, cumprir essa exigência da aliança, entregando-se a si mesmo em nosso favor. O Cordeiro perfeito ainda precisa ser imolado e o seu sangue ainda deve cobrir o pecado de todos aqueles que estiverem sendo incluídos nesse pacto, da mesma forma como aconteceu em Êxodo. E essa nova aliança prometida em Jeremias, capítulo 31 e capítulo 32, ela foi garantida e selada pelo sangue de Jesus. Quando Jesus reúne os seus discípulos e diz: este cálice, esse vinho, representa o meu sangue, representa esta nova aliança, o que ele está dizendo aos seus discípulos é que a nova aliança que Jeremias havia prometido, enfim, estava sendo concretizada, enfim, estava sendo inaugurada, estava sendo iniciada. O sangue necessário para que a aliança fosse forjada estava sendo derramado, seria derramado algumas horas depois, o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro perfeito. A nova aliança se concretizou porque Jesus morreu para estabelecê-la. E essa nova aliança, ela assegura para nós as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Esta nova aliança assegura para nós a certeza de que perseveraremos nessa aliança até o fim. Diferentemente da aliança que o povo de Israel havia feito com Deus ali no Sinai, a aliança onde o povo constantemente caía e por conta da sua queda perdia os benefícios da aliança ou sofria as consequências do não cumprimento da aliança. Esta nova aliança, a aliança feita por Cristo Jesus, com o seu sangue, esta aliança garante a nós a perseverança até o fim. Leamos mais uma vez o verso 40 do capítulo 32 de Jeremias. O profeta diz o seguinte: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. A aliança eterna, a nova aliança, inclui uma promessa inquebrantável. Porei o meu temor no seu coração
para que nunca se apartem de mim. Eles não podem se apartar, eles não se apartarão. Cristo selou esta aliança com o seu sangue. O sangue de Cristo derramado em favor de nós comprou a nossa perseverança, nos garantiu a nossa perseverança. E se perseveramos na fé, nós devemos isso ao sangue de Cristo. Não é a nossa força, não é a nossa fé, não é a nossa capacidade de nos manter em pé diante de tanta dificuldade. É o sangue de Cristo que nos capacita para tanto. Diante de tantas tribulações que estamos sofrendo, diante de tantas notícias ruins, nós já teríamos sucumbido, já teríamos desistido, já teríamos abandonado a Deus se não fosse a promessa da nova aliança que manteria-nos firmes nessa caminhada. É o sangue de Cristo, como nós cantamos no hino essa noite, é o sangue de Cristo que nos mantém firmes caminhando nesta jornada, apesar de tanta dificuldade, apesar de não vermos muitas vezes nenhuma razão para continuar. Não é a nossa força, não é a nossa fé, não é a nossa capacidade de nos mantermos em pé. É o sangue de Cristo que nos capacita para tanto. Por isso, nós podemos caminhar confiantes em meio à tribulação, porque estamos sob a nova aliança, porque o sangue de Cristo nos fará perseverar até o fim. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz: aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. O Espírito Santo que está operando em você nessa noite, que está operando em você ao longo da sua caminhada, ele que lhe dá as condições para perseverar na fé, e para aquele que lhe dá condições para perseverar na fé, para honrar a conquista de Jesus Cristo na cruz. Deus Espírito opera em nós o que o Deus Filho obteve para nós na cruz. O Pai planejou, Jesus Cristo nos comprou e o Espírito aplicou isso às nossas vidas. Todos eles fazem de modo infalível. Deus está totalmente comprometido com a segurança eterna do seu povo, com a segurança eterna de seus filhos, por meio do sangue de Cristo Jesus. Isso é a nova aliança. Por isso, quando nós celebramos a ceia nos lembrando do que Cristo fez na cruz, mas também lembrando do que Cristo ainda fará quando voltar para nos buscar, nos lembrando que nesta caminhada, nessa jornada, nessa peregrinação da escravidão à libertação, nós não estamos caminhando às cegas, nós estamos caminhando em direção a um rumo certo, a um destino certo, a uma vitória certa. A nova aliança é a garantia de que, de fato, nós estamos livres das amarras do pecado e que nunca mais seremos escravos. Ainda que nós tropecemos no meio do caminho, ainda que nós cometamos algumas falhas, porque nós ainda não fomos totalmente livres do pecado que nos assola, nós temos a certeza de que os nossos pecados não nos impedem de termos a bênção da presença de Deus em nossas vidas, porque há uma nova aliança que não depende mais do nosso esforço, mas uma aliança que depende única e exclusivamente da obra de Cristo realizada na cruz. E essa obra de Cristo realizada na cruz é que nos garante a certeza de que perseveraremos até o fim, de que chegaremos a novos céus e nova terra, de que chegaremos à terra prometida, de que chegaremos ao estado de gozo eterno e de que ninguém nos arrebatará da mão do nosso Salvador. O que nos cabe nesse momento, única e exclusivamente, diante de tamanha notícia, de tamanha boa notícia que nos é anunciada, é clamar para que o Senhor nos inclua nessa aliança. Se você ainda não está incluso nessa aliança, ainda não foi incluído nessa aliança, ainda não teve seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, o que lhe cabe nesse momento, única e exclusivamente, é clamar para que Cristo lhe inclua nessa aliança, para que Cristo derrame graça sobre você e que os méritos que Ele mesmo conquistou na cruz sejam atribuídos a você, para que você possa encontrar paz. Se você deseja ter certeza de chegar à terra prometida, se você deseja ter certeza de caminhar na sua caminhada de fé, sabendo que nada lhe separará do amor de Deus, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, que nem morte, nem vida, nem céu, nem inferno, nem alturas, nem principados, nem potestades, que absolutamente nada lhe separará do amor de Cristo. Tudo que você precisa fazer nesta noite é clamar que Jesus Cristo lhe inclua nesta aliança, que Jesus Cristo lhe traga para essa aliança, e Ele certamente incluirá você nesta aliança, e você estará com a certeza, com a garantia do próprio Cristo, de que de fato você está realmente livre
do pecado, livre do domínio do pecado, livre das amarras da escravidão que o pecado lhe traz sobre sua vida, e você caminhará com a certeza de que chegará à vida eterna. Que Jesus Cristo se torne o seu Senhor no meio desse processo também, que você compreenda que Ele é o único e suficiente Salvador. Essa nova aliança é a garantia de que, de fato, nós somos livres em Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Que nessa noite nós, de fato, recebamos essa nova aliança, tenhamos a consciência de que estamos incluídos nessa nova aliança e tomemos posse de fato, daquilo que significa estar incluso nesta nova aliança e passemos a viver como pessoas que têm absoluta certeza de que em Cristo nós encontramos a verdadeira libertação. Fomos tirados da escravidão e levados à libertação. Fomos tirados da tirania do pecado sobre nossas vidas e levados a um estado de liberdade, uma liberdade não conquistada por nós, não mantida por nós, mas mantida pela nova aliança em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor, pelo sacrifício remidor realizado por Cristo na cruz em nosso favor. Que Deus fale ao seu coração, que Deus aplique essa mensagem ao seu coração, que o Espírito Santo lhe convença de que o que eu estou falando é de fato a vontade dele para a sua vida. Que Deus abra os seus olhos, que o Espírito Santo abra os seus olhos para entender essa verdade e transforme a sua vida nessa noite para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e que você encontre de fato liberdade nesta nova aliança em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai, e transforma-nos, livra-nos de todo mal, Pai, ajuda-nos a entender o quão profundo é este significado desta nova aliança, uma aliança que não depende mais do nosso esforço, uma aliança onde nós não precisamos mais realizar sacrifícios, realizar oferendas, realizar tarefas para demonstrar a nossa remissão, o nosso arrependimento. Tudo o que precisamos tão somente é clamar pela Tua obra, é clamar pelo Teu favor, é clamar pela Tua graça sendo derramada nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender o quanto isso é libertador, Pai. Não precisarmos garantir a nossa salvação, mas descansarmos na conquista de Cristo na cruz, nos méritos de Cristo na cruz e sabermos que estamos incluídos nessa aliança e essa aliança nos garante que chegaremos a novos céus e nova terra, que não pereceremos no meio do caminho, que nós não tropeçaremos e perderemos a graça da salvação no meio do caminho, mas pelo contrário, a Tua obra, o Teu sacrifício completo nos garante a certeza de que chegaremos em novos céus e nova terra e que em meio a tanta tribulação nós não desmoreceremos, nós não perderemos a esperança, nós não tropeçaremos ou nos assustaremos a ponto de esquecermos de Ti, porque o Senhor mesmo colocará nos nossos corações o temor de Ti, não nos deixará esquecer de Ti. Esta é a nova aliança que o Senhor faz conosco por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender isso, Pai, tenha misericórdia de nós, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.